Continue em pé, por gentileza. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Grande Deus, louvamos o Teu nome, porque nessa noite nós sentimos uma atmosfera celestial aqui neste lugar. E nós imploramos que o Senhor segure este microfone e que todos os presentes aqui possam ouvir o eco da voz de Cristo soando aqui nesta igreja. Continua conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não senta ainda, calma, vai devagarinho. Você vai aproveitar que você está em pé e, por gentileza, você vai abraçar a pessoa que está no teu lado esquerdo. Se essa pessoa não gosta de abraço, você vai lá e abraça assim mesmo. Lado esquerdo. Maravilha. Pronto. Que legal. Agora você vai dar um abraço na pessoa que está no seu lado direito. Dá um abraço aí. Se não tem ninguém, dá um abraço no anjo. Faz tempo que tu não abraça o anjo, né, irmão? Faz tempo. Agora, com muito carinho, já sentaram, irmãos? Vocês vão para onde? Vão passar a noite deitado e querem ainda ficar sentado ainda? Não, fique em pé, irmão. Deixa para descansar quando estiver preso. Na perseguição, todo mundo em pé. Eu queria que, de maneira muito carinhosa, me permitam, aqueles que são do continente africano, aqueles que são europeus, mas os brasileiros, de maneira muito carinhosa, eles fazem o que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Levanta as tuas duas mãos para cima. Levanta as duas, não é um assalto não, viu, irmãos? Levanta as duas mãos para cima agora. Repete comigo assim, bem forte, mas bem forte. Diga, hoje. Não, está parecendo que é semana retrasada. Vamos lá. Hoje eu estou feliz. Fala assim, ó, vou abraçar a pessoa mais linda, mais cheirosa, mais simpática de Londres. Dê um abraço em você mesmo. Acha bom, né, irmão? Ei, irmão, calma aí. Mãozinha direita para cima. Diga assim, ó, Jesus te ama e eu também. Pronto, agora você pode sentar e só respira a partir de agora, tá bom? Pode sentar. Está armado com a palavra de Deus? Amém. Eu quero falar para você que Deus está muito feliz porque você está vindo aqui cada noite. Deus está muito feliz porque você está se aproximando dele a cada dia, e isso é muito bom. E eu quero dizer que Deus vai abençoar a tua família mais e mais, e Deus vai devolver em bênção cada esforço que você está fazendo para chegar aqui, não pelas tuas obras, mas pela tua fé. Grava essa frase que eu vou dizer agora. Nós não precisamos de mais fé, e sim de uma fé mais profunda. É isso que nós precisamos, de uma fé mais profunda. E graças a Deus que a gente tem manifestado a nossa fé, vindo para cá cada noite. Eu sei que para muita gente aqui não é fácil. Tem gente que está vindo de mais de 1 hora de distância, 1h30 de distância. Tem gente que está saindo do trabalho, vindo para cá direto. É uma correria tremenda, mas vale a pena todo o esforço, só para estar um pouquinho assim, bem próximo de Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Então pode se preparar, eu tenho certeza plena e absoluta convicção que Deus vai abençoar muito a tua vida. Nós nem merecemos e Deus nos abençoa. Imagina a gente fazendo questão de estar na sua presença toda noite em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora um pacto aqui neste lugar. Amanhã à noite eu vou falar abertamente aqui para vocês. Amanhã à noite nós vamos ter uma noite de decisão aqui nesta igreja. Se tem uma noite que o teu convidado não pode faltar, se alguém que você vai convidar, Deus o livre, morrer, traga para a gente fazer o funeral aqui. Ou vivo ou morto, amanhã será a noite de decisão. Amanhã à noite nós vamos perceber, e eu vou falar para vocês que Jesus não vai voltar. E eu vou provar para vocês isso amanhã à noite. Então, amanhã à noite você precisa estar aqui. E o teu convidado também precisa estar aqui. E eu vou falar esta frase. Claro que existem outras que completam, mas uma das frases que eu vou falar amanhã à noite é que Jesus
não vai voltar. Quantos aqui ouviram falar de um pregador que ele até idealizou mais ou menos que Jesus voltaria, por exemplo, sexta-feira agora? Alguém já ouviu falar nisso aí? Levanta a mão. E passou a sexta-feira e acabou que Jesus não voltou? Pois amanhã à noite eu vou falar aqui em Londres esta frase, não isolada, tá bom? Porque vai que daqui a pouco você, eu não vou mais não, tenha calma. Amanhã à noite você vai ouvir, Jesus não vai voltar, porque você vai ouvir que Jesus já está voltando. Diga amém. E como Jesus já está voltando, amanhã à noite vai ser uma noite de muita decisão. Eu já vi isso em alguns lugares. Mês passado nós estávamos nos Estados Unidos e eu vi o que Deus fez lá com esta mesma mensagem. Depois dos Estados Unidos estávamos no Brasil e eu vi o que Deus fez lá com esta mesma mensagem. E agora chegou o momento de Londres e eu tenho certeza, eu já estou ansioso. Para você ter uma ideia, eu já vi Deus me usando várias vezes no tema de amanhã à noite, e eu fico ansioso para isso, porque serve para mim, me dá mais esperança, me dá mais confiança, me dá mais empolgação. Portanto, irmão, deixa eu te fazer um pedido, uma súplica e um clamor. Amanhã à noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, arraste alguém aqui para essa igreja. Traga 2 pessoas para cá amanhã à noite. Pastor, é impossível, não é? Crer somente e verás a glória de Deus. Diga amém. Talvez alguém trabalha com você na sua casa, então convide essa pessoa. Ou então pague um troco a mais para essa pessoa vir para cá. Se ela, porque eu só trabalho passando roupa, então traga uma tábua de passar e um ferro e coloque numa tomada ali para ela estar passando aqui dentro. Amanhã à noite, se você conhece alguém que só trabalha para você, o único interesse é fazer a sua comida, pois traga um fogão, alguma coisa, uma panela e mande ela fazer a comida aqui dentro. Amanhã à noite, irmãos, nós precisamos de você para salvar mais pessoas para a glória de Deus, tá bom? Então nesse momento, como é muito importante, mais uma vez nós vamos orar. Você vai convidar alguém que você trabalha com essa pessoa, ou talvez alguém que mora com você, alguém que você divide o quarto. Na sua casa tem 2, 3 pessoas, elas não têm planos de estarem aqui amanhã, mas você vai importuná-las. Hoje à noite você vai orar como nunca antes, e amanhã você vai importuná-las. E eu queria, em nome de Jesus, pedir o teu celular emprestado. Agora não para mim, eu quero pedir o teu celular emprestado para Deus, para que amanhã à noite, você já gastou tantos créditos, você já consumiu tanto a sua linha telefônica, ligando para amigos e tal, pois amanhã durante o dia, irmão, pode gastar crédito ou o que você tiver, convidando pessoas para cá amanhã à noite em nome de Jesus. Irmão, vai falando, você está fazendo parte do exército de Deus. Amanhã à noite nós vamos ter momento de decisão aqui neste lugar. Jesus já está voltando. Se Jesus já estivesse voltado, muitas pessoas não teriam ido para o céu, e possivelmente pessoas que estão aqui dentro nesta noite. Portanto, se Jesus ainda não veio, há esperança para mim, para você, para a nossa família e para o berço do cristianismo chamado Londres. Portanto, em nome de Jesus, se você estava pensando em faltar amanhã à noite, você já cancela qualquer compromisso que você tiver. Amanhã à noite você vem. Amanhã à noite traga alguém para estar do teu lado esquerdo, alguém para estar no teu lado direito, que nós vamos ver a glória de Deus se manifestando aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Eu até aconselho a você trazer um cinto de segurança, porque o Senhor vai passar aqui neste lugar amanhã, em nome de Jesus. Você que está na galeria, preste bem atenção no que você está ouvindo. Por favor, já vá fazendo uma lista. Ligue para um, ligue para outro. Se você tem carro, não só convide, vá buscar essa pessoa. Em nome de Jesus, Deus pede para você agora. Amanhã à noite é o momento de decisão aqui nesse lugar. E você vai ver o recado que Deus tem para mim e para você. E nós, claro, vamos mostrar algumas coisas, algumas reportagens na tela. Você vai ver algumas coisas. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos mostrar no mundo. Nós vamos abrir a Bíblia e mostrar no mundo. E você vai perceber que Jesus já está voltando, e nós vamos começar a escutar os passos de um Deus que se aproxima. Amém? Portanto, nesse momento, nós já vamos orar
por aquelas pessoas que nós vamos convidar. E eu queria, em nome de Jesus, que você fizesse uma lista na sua mente agora. Feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus agora. Amanhã é caso de vida ou morte para algumas pessoas, de céu ou inferno, de vida eterna ou perdição eterna. Amanhã será o grande dia. Deus queria muito colocar querubins e serafins para fazer esse trabalho, mas numa comissão divina entre querubins, serafins, seres angelicais, Deus escolheu você. Você teria que estar em Londres esta semana, e você vai ser o canal da bênção de Deus para alguém. Fala com Deus agora, você e Ele. Fala para Ele quem é que você vai trazer aqui amanhã. Grande Deus, nós estamos numa luta tremenda aqui deste planeta, mas da mesma forma que o Senhor foi vitorioso, nós queremos, através dos méritos de Cristo, também receber e alcançar esta vitória. Amanhã será noite de decisão aqui neste templo. Pai, nos usa para a glória do Teu nome. Senhor, usa os nossos lábios, usa a nossa mente. Deus, nós dedicamos agora o nosso telefone ao Senhor. Nós dedicamos agora os nossos lábios ao Senhor. Nós dedicamos agora o nosso corpo ao Senhor. Deus, amanhã nós vamos agir, a partir de hoje à noite, nós vamos agir como seres celestiais. Nós vamos convocar, nós vamos implorar, nós vamos suplicar, nós vamos fazer o nosso melhor para trazer mais pessoas aqui para a Tua presença. Portanto, Deus, algumas pessoas aqui já têm certeza de quem vão trazer, outras estão pensando e outras estão escolhendo. Mas nesse momento nós já queremos Te pedir, Pai, pede os querubins, os serafins, todos os anjos, para que possam ir à frente, já preparando o caminho, e Teu Espírito Santo já vá alcançando o coração de cada pessoa que nós vamos convidar. E que amanhã todos sejamos impactados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos e esta prece vai assinada no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 livros, 2 textos. Primeiro, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Novo Testamento, livro de Marcos. E você também já vai procurar o livro de Mateus. Vai no livro de Marcos e no livro de Mateus. Marcos, eu vou lhe dizer o capítulo agora. Nós vamos abrir simultaneamente 2 textos, tá bom? Marcos capítulo 4, e simultaneamente você já vai deixar ali marcado, você pode colocar o dedo, ou um papel, alguma coisa, segura ali e já fica marcado ali, Mateus capítulo 14, porque nós vamos ler um atrás do outro, tá bom? Vamos lá então, leitura da palavra de Deus, Marcos capítulo 4, nós vamos ler agora o versículo 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, a gente espera achar. Vamos lá então, Marcos capítulo 4, versículo 35, lembrando que quando eu parar, você pode ler, tá bom? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande o que, irmãos? Temporal de vento, talvez na sua Bíblia fala tempestade também, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava onde, irmãos? Onde Jesus estava? Na popa, fazendo o quê? No travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, por gentileza, para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículo 22. A Bíblia diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. E o barco, como é que diz a Bíblia, irmãos? Estava o que pelas ondas? Açoitado pelas ondas, porque o vento era o que mesmo? Contrário. Na quarta vigília da noite, aqui, na quarta vigília era entre 3 às 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou assim: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena o quê? Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deixa a tua Bíblia aberta e em nome de Jesus Cristo coloca os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. A Bíblia diz que os discípulos enfrentaram 2 tempestades. E o que me chama a atenção é que Jesus estava presente em ambas as tempestades. Quando você olha para a Bíblia, Marcos capítulo 4, eu não sei se você prestou bem atenção, mas a Bíblia diz que na tempestade de Marcos capítulo 4, Jesus estava dormindo na popa. Já Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus ele aparece como, irmãos? Andando sobre as águas. Então, Jesus estava presente em ambas as tempestades. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Os discípulos estavam com Jesus, porém, mesmo assim, eles passaram por tempestades na vida. Sabe o que é que eu aprendo? Mesmo estando com Jesus, eu e você enfrentaremos tempestades na vida. É óbvio. Quer ver uma coisa? Um crente, ele chora? Sim ou não? Eu lhe pergunto agora, um crente que sai da África, sai do Brasil, sai de Portugal ou de qualquer outro lugar e vem para Londres em busca de uma vida melhor, ele pode chegar aqui e continuar desempregado, sim ou não? Mas ele é fiel a Deus e ele está desempregado, ele não está ganhando uma libra, isso pode acontecer com ele? Sim ou não? Eu pergunto para você, uma irmã fiel, ela pode ficar doente? Um crente fiel, ele pode ser vítima de um câncer? Sim ou não? Um jovem pode passar por tentação? Um jovem fiel pode passar por provação? Mas ele é fiel, ele está fazendo de tudo, ele está dando o seu melhor, ele está vindo a semana de oração, termina o culto à noite, ele pode passar por uma provação antes de chegar em casa, sim ou não? Agora, eu pergunto para você, um pastor, ele pode morrer? Sim ou não? Como é que é a história, irmão? Não, espera aí. Quantos aqui já foram para o funeral de um pastor? Levanta a mão só para eu conhecer. 1, 3, 4. E quem nunca foi? Levanta a mão. Maravilha. Agora, quantos aqui já foram ao funeral de um membro de igreja, um irmão de igreja? Levanta a mão. Quem morre mais? Você acredita que eu estava numa igreja falando, e eu falei sobre isso quando terminou, um jovem me procurou ali fora, e falou assim, pastor, o meu sonho agora é ser pastor. Eu olhei para ele e falei, graças a Deus, mas que bom, por quê? Porque eu quero ser imortal. Claro que isso não funciona, não é assim, mas existem muitos pregadores do evangelho triunfalista.
Tem gente que diz assim, ó, você entrega o teu coração para Jesus, porque se você é pobre, entrega o teu coração a Cristo, que você vai ficar rico. Entrega o teu coração a Jesus, que se você é empregado, na hora que você entregar o coração para Cristo, você vira patrão. Entrega o teu coração a Jesus, que se você não tem carro, você vai ter 0 quilômetros. Entrega o teu coração a Jesus, que se você mora de aluguel, você vai ter casa própria. Agora, isso é um evangelho triunfalista. Isto causa ilusão nas pessoas. E tem gente que vem para a igreja e entrega o coração a Jesus e agora está tentando, bem, agora eu vou ter minha casa própria, eu vou ganhar muita libra, eu agora estou empolgado, eu entreguei o coração a Jesus. E aí você entrega o coração a Jesus, aí o problema no casamento aumenta mais ainda, o desemprego é maximizado, você passa por algumas tentações, algumas provações, e você chega para o pastor e pergunta assim: pastor, eu entreguei o meu coração a Jesus, o senhor falou que basta entregar a vida a Deus, pronto. Muitas pessoas estão indo para a igreja, não é para adorar a Deus, é para resolver os seus problemas pessoais. E Deus não resolve alguns problemas, porque se resolver, você vai embora e nunca mais olha para Ele. E algumas pessoas são assim: ah, pastor, entreguei o meu coração a Jesus e a minha vida continua do mesmo jeito. Aí o pastor agora do evangelho triunfalista, que fala que basta entregar, que Jesus resolve todos os teus problemas, e eu acredito nisso, mas não é nessa filosofia. E agora o pastor diz assim para você: ah, você não recebeu o que você quer, é porque você não tem fé. Aí a pessoa volta para casa: meu Deus, onde é que vende essa fé? Porque eu não tenho, e agora eu preciso de mais fé. Aí a pessoa se enche de fé e não resolve o problema, continua desempregada, continua com casamento com problema, continua passando por provação, continua com a doença, continua com os obstáculos. E agora a pessoa volta para o pastor e pergunta: pastor, eu me enchi de fé, está transbordando, e por que não resolve a situação? Aí o pastor vai dizer: ah, é porque você tem pecado. Então a pessoa, ela não tem fé e tem pecado, e isso cria assim complexo na pessoa. E o mundo que nós vivemos já é um mundo capitalista, e com uma religião com esta filosofia, acaba de completar agora. Imagina só, nós temos que falar o seguinte: enquanto a gente vive nesta terra, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações e nós vamos passar por tempestades. Com Jesus em nossa vida haverá tempestades. Agora eu vou falar uma palavra agora, e quando eu falar você vai dizer um amém para tremer essa igreja daqui até a galeria. Com Jesus em nossa vida também haverá tempestades, mas nunca haverá naufrágios. Dá para tu entender a diferença? A gente passa por tempestade, mas o nosso barco com Jesus nunca vai afundar, nunca. Esta é a grande diferença. É por isso que você olha na Bíblia, Isaías 43, versículo 2, a Bíblia diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você olha para Salmos 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você olha para João 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque eu venci o... É por isso que a Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que com perseverança suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa pela qual o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. Diga amém. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que qualquer tempestade, não importa a origem, não importa o tamanho, ela não diz nada para Jesus. Quer ver uma coisa? O primeiro texto que a gente leu, por que nós lemos Marcos para depois Mateus? Porque na ordem cronológica, a tempestade de Marcos aconteceu primeiro do que a tempestade de Mateus. Na tempestade de Marcos, Jesus era dormindo. Na tempestade de Mateus, ele anda sobre as águas. Grandes problemas são na verdade grandes tempestades. Agora, nem todo problema é uma tempestade. E tem gente que tem a mania de fazer tempestade o quê? Talvez o que você está passando é uma tempestade, mas pode ser um vento forte, pode ser apenas uma chuva. Agora, será que o que eu e você estamos enfrentando é tempestade? Em primeiro lugar, na tempestade você perde o controle da situação.
Quando você olha para a Bíblia, em ambas as tempestades, os discípulos eram peritos pescadores, e eles estavam perdendo o controle da situação. Eles sabiam a posição do barco, eles sabiam como mexer com as velas, eles sabiam a direção do vento, mas eles estavam perdendo o controle. Amigo, deixa eu falar uma verdade para você: se o problema faz você perder o controle, se você está em Londres e está perdendo o controle em alguma área da tua vida, cuidado, tempestade à vista. Segundo lugar, na tempestade você luta contra uma força maior do que a sua e que machuca muito. Às vezes você está lutando contra uma força. Olhe para a Bíblia, eles estavam remando há quase 9 horas sem sair do lugar. Para você ter uma ideia, eles estavam no mar da Galileia. Irmãos, não era um mar, era um lago. Eles estavam no lago da Galileia, remando há 9 horas, e eles nem saíam do lugar. Mateus 14 diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Você olha para a Bíblia, Marcos 4,37, a Bíblia diz que as ondas estavam passando por cima do barco. Não era fácil. Sabe o que é que eu aprendo? Se você luta contra um problema que tem uma força maior do que a sua, que está lhe machucando muito, amigo, tempestade à vista. Terceiro lugar, na tempestade a água invade sem pedir licença, e você acaba que perde o equilíbrio. Você olha para a Bíblia, Marcos 4,37 diz a palavra: a água estava entrando no barco, e quando isso acontece, quando ela chega, a tempestade, ela invade, ela não pede licença, e eu estou perdendo o equilíbrio, tempestade à vista. Agora, o que é que eu faço para vencer as tempestades da vida? Primeiro lugar, não saia do lugar onde você está, a não ser que Ele ordene. Olhe bem aqui nos meus olhos. Se tem alguém nessa noite que está pensando em separar, grave o que você está ouvindo. Não saia do lugar onde você está, a não ser que Ele ordene. Numa tempestade, o melhor lugar para estar é dentro do barco. Ainda é dentro do barco. Mas pastor, como assim? Por pior que seja a tempestade, grave isso, o melhor lugar é dentro do barco. Quer ver uma coisa? Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava no barco, Jesus apareceu, só que Pedro, ele não saiu do barco, a não ser no momento que Jesus falou assim, ó: Pedro, pode vir. Queridos, numa tempestade, o melhor lugar e mais seguro para estar ainda é dentro do barco. Segundo lugar, não deixe que o pavor domine a sua vida. Qual a diferença de medo para pavor? Primeiro lugar, quantos aqui tem medo? Levanta a mão quem tem medo. Quem já ficou apavorado? O que é medo, o que é pavor? Vamos lá, o medo é uma defesa do psiquismo humano. O medo tem uma base racional. O medo faz com que você fique mais atento, mais corajoso. Só que a Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas. 365 vezes você olha para a Bíblia e você encontra lá: não temas, que eu serei contigo, não temas, não temas. Por que 365 vezes? Simples. Quantos dias tem um ano? Mais forte, quantos dias tem um ano? Para cada dia Deus olha para você e fala assim: filhão, filhinha, não temas, porque eu estou contigo. Amém? Dá para você entender? Agora, o medo, ele é diferente de pavor. O medo, repito, tem uma base que lhe sustenta, faz você ter atenção. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Como é que é teu nome? Gersilene. Gersilena. Imagina que ela tem medo. Você tem medo de rato? Mas cobra. Então, ela tem medo de cobra. E ela sabe que aqui embaixo tem uma cascavel, porque ela está ouvindo o barulho da cascavel. Alguém lembra como é que a cascavel... Ixi, Jesus, misericórdia. É mais ou menos isso. Quando a cascavel faz isso, não é para atacar você. Ela está lhe ajudando. Ela está dizendo que está na área, para você não mexer com ela. É assim que funciona. Ok? Então, eu aprendo uma coisa. Parênteses. Uma frase. Que não tem nada a ver com o sermão, mas o Senhor mandou dizer agora. Para você que passa por tentação, falando de cascavel, grava essa frase: o Senhor nos ajuda a ouvir o barulho da serpente antes de sentir as suas presas. Tentação, primeiro o chocalho. Está na hora de tu vazar, irmão.
porque senão tu pode ser picado. Grava isso. O Senhor nos ajuda a ouvir o barulho da serpente antes de sentir as suas presas. Voltando, essa jovem tem medo da bendita cascavel. Se ela tem medo e sabe que tem uma cascavel aqui embaixo, ela vai colocar a mão aqui? Sim ou não? Sim ou não? Agora, por que ela não vai colocar a mão aqui? Então, esse medo tem uma base racional, faz com que ela fique mais atenta, mais corajosa. Agora, o pavor é um medo descontrolado. Por exemplo, imagina que você está aqui na rua de Londres e de repente, aqui não, Londres não, vamos para o Rio de Janeiro, que é mais fácil. Então você chega no Rio de Janeiro, você para em qualquer rua, lá não tem preconceito não, o assalto em toda rua. Lá não tem preconceito com ninguém. Então você chega no Rio de Janeiro e você para o carro, daqui a pouco chega o dono do carro, sai do carro e ainda diz assim, ó, sai do carro, vagabundo. É assim lá. Então sai do carro, e agora imagina que é uma mulher, a mulher olha e o camarada está lá, sai do carro agora. A mulher de repente olha para o bandido, e como é que as mulheres reagem? Eu não tenho um preconceito não, ok? Mas é bom a gente sempre utilizar as mulheres. O que é que as mulheres, alguém até me procurou ontem, pastor, o senhor é machista? Até agora o senhor só usa exemplo de mulher, e tem coisa melhor, irmãos, para a gente ilustrar. Agora, como é que funciona? Em primeiro lugar, desequilíbrio do emocional. O medo se transforma em pavor. Em primeiro lugar, tem um desequilíbrio do emocional. Como assim? Alguém aqui já foi assaltado? Levanta a mão para eu ver. Você já viu como é que funciona? Por exemplo, a mulher está dentro do carro, desce do carro, há um desequilíbrio do emocional de quem está sendo assaltado. Às vezes, algumas pessoas começam a chorar. Desce do carro, desce do carro, eu vou atirar, eu quero minha mãe. E tem gente, desce do carro, maravilha. É o desequilíbrio do emocional, isso acontece. Tem gente que quando está com medo, se transformando em pavor, fica sorrindo direto. E tem gente que fica chorando direto. Desequilíbrio emocional. Segundo lugar, perda do raciocínio lógico. A mulher está no carro e o bandido se aproxima, eu vou atirar. Aí a mulher agora, ela quer acelerar para cantar pneu. Aí ela aperta o freio. Vai e apertando o freio. Por quê? É natural, pode ser mulher ou homem. A perda do raciocínio lógico, quando o medo está se transformando em pavor. Terceiro lugar, a neutralização do potencial. Às vezes, se é você, homem, que está sendo assaltado, você até tem muita força, mas você fica neutralizado, porque o medo está se transformando em pavor. E quarto e último lugar, delírios e ilusões. Quer ver uma coisa? Uma mulher que está apavorada com o marido. O marido chega em casa, daqui a pouco o telefone dele toca. Aí o marido, alô, a mulher já começa, eu não acredito, ela. E já tem um desequilíbrio emocional. Assim, não, mas eu acabei de chegar, eu vou aí então. E a mulher agora começa a perder o raciocínio lógico. E ela começa a pensar assim, eu não acredito, é ela. Aí ele está lá, não, ok, pode ser, então eu te pego aí. Ok, isso é o patrão dele, que está sem um carro e está precisando dele lá. Tá bom, meu bem, eu vou ter que sair. Não acredito, você vai se encontrar com ela. E a mulher começa a perder o raciocínio lógico, e tudo fica cruel, e vai para o último estágio, delírios e ilusões. Quando ele sai de casa, ela fica pensando, meu Deus, ele deve estar parando na esquina. Ela está entrando no carro, ela está de vestido preto. Eu não acredito, ela é loira. Meu Deus, agora eles estão jantando. E quando ele chega, ela vai dar um abraço nele, mas que abraço? Ela está cheirando para ver se o perfume é o dele. Delírios e ilusões. Porque o medo está se transformando em pavor. Isso aconteceu com os discípulos, irmãos. Quer ver uma coisa? Jesus apareceu no clímax, no auge de uma tempestade lúgubre. Quando isso estava acontecendo, os discípulos olharam para Jesus e o que é que eles disseram? Graças a Deus, Jesus chegou. Foi isso que eles disseram, irmãos? O que é que eles disseram? Agora por quê? Porque eles estavam ali desequilibrados, eles estavam já tendo delírios e ilusões. Imagina, tempestade, nós vamos morrer. Eles estavam apavorados no auge, no clímax, no topo. E eles, nós estamos morrendo. Daqui a pouco um vulto ali. Quem é? Meu Deus, estamos morrendo e aparece um fantasma. Só que era Jesus, irmão. Sabe o que eu aprendo? Terceiro lugar, usa o teu potencial até o limite máximo.
Se você está passando por um problema que é uma tempestade, usa o teu potencial até o limite máximo. Os discípulos estavam lá, estavam remando há quase 9 horas, mas eles não paravam de remar. E esta frase eu acompanho ela sempre comigo. Aliás, uma palavra: nunca, jamais desista. Lembra da frase de sábado? O sofrimento ele passa, o desistir é para sempre. Quarto lugar e penúltimo. Está passando por um problema, que é uma tempestade, irmão, tenha fé. Se tem algo que chama a atenção de Jesus, é a nossa fé. Aliás, Jesus olha para você, não é pelo que você tem, Jesus olha para você pela quantidade de fé que você tem. Quer ver uma coisa? Olhe para a Bíblia, tempestade de Marcos, Jesus falou assim, ó: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes o quê? Olha só na tempestade de Marcos, Jesus correndo atrás da fé. Olha para outra tempestade de Mateus, Jesus chegou para Pedro e falou assim, ó: homem de pequena, por que duvidaste? Olha o que Jesus está buscando. Jesus olha para você nesta noite e Ele está correndo atrás da sua fé. Nós não precisamos de mais fé, e sim de uma fé mais profunda. Quer ver uma coisa? Você olha para Mateus capítulo 8, um centurião chegou para Jesus e falou assim, ó: Jesus, o meu servo está enfermo, basta uma palavrinha tua e ele vai ser curado. Jesus olhou para este homem e falou assim, ó: eu nunca vi tanta, o quê? Mais forte, eu nunca vi tanta em Israel. Você olha para Mateus capítulo 15, a mulher cananeia estava com a filha endemoniada, ela chegou para Jesus, ela se aproximou de Jesus, Jesus olhou para a mulher e falou assim, ó: mulher, grande é a tua... Você olha para Marcos capítulo 2, Jesus estava numa casa, 4 homens pegaram um paralítico, tentaram conduzi-lo até Jesus, estava hiperlotado, os homens foram pelo telhado, a Bíblia diz assim, ó: e Jesus vendo a fé daqueles homens, e aí você olha para a Bíblia, você encontra a experiência de Jesus em Marcos capítulo 5, com a filha de Jairo. As pessoas falaram assim, ó: Jairo, não importunes o mestre. Jairo agora se aproximou de Jesus, e o Senhor falou assim, ó: Jairo, não duvide, creia somente. Diga amém, irmãos. É por isso que Hebreus 11 versículo 6 diz assim, ó: sem o quê? Mais forte, sem... é impossível agradar a Deus. Você olha para 1 João 5 versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Você olha para a Bíblia, Marcos 9, 23, diz a palavra de Deus: crê somente, porque tudo é possível àquele que... E último lugar, se você está passando por um problema que na verdade é uma grande tempestade, clame desesperadamente por Jesus. Você olha para a Bíblia, você encontra a tempestade de Marcos, mestre, não te importa que pereçamos. Olha para a tempestade de Mateus, Senhor, salva-me. E o que me chama a atenção é que quando a gente olha para Jesus, toda vez que a gente clama, o Senhor está ali para nos ouvir. Eu sou desbravador. Talvez a grande parte aqui saiba o que é isso. Parecido com os escoteiros, algumas atividades. Mas nós somos ligados à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que no caso é esta aqui. Hoje eu coordeno os desbravadores do estado de Santa Catarina. Segunda-feira eu chego em Florianópolis. Minha esposa já vai estar no carro me esperando, para de lá nós viajarmos 5 horas, porque nós já vamos ter um evento com 3.300 desbravadores. É um grupo muito especial. E quando eu estava me preparando, eu estava na faculdade fazendo teologia, e também eu estava fazendo algumas coisas a mais de desbravadores. Dentre elas, uma especialidade, são várias, mas tem uma chamada salvamento de afogados. Eu estava fazendo na Bahia, com o corpo de bombeiros. E ali eu estava aprendendo, no momento em que uma pessoa está morrendo afogada, o que eu posso fazer para salvá-la? O que eu posso fazer para contribuir com a salvação daquela pessoa? E eu aprendi uma coisa: quando uma pessoa está num rio, num açude, numa praia, morrendo afogada, a pior coisa que você pode fazer, se você não sabe salvar, é você tentar salvar. Por quê? A pessoa está morrendo afogada, o volume está baixando, então ela está fazendo de tudo para tentar levantar.
ela está fazendo de tudo para tentar subir. Então qualquer volume que se aproximar dela, é natural no inconsciente ela pegar o volume e empurrar para baixo para naturalmente ela subir. É por isso que eu não sei se você já ouviu falar, fulano foi salvar fulano, morreram quantos? Os dois. Por quê? Porque o outro quis matar? Não, ele estava lá, lutando com as próprias forças, de repente alguém chegou, ele já estava no seu inconsciente, ele pegou o volume, baixou para subir e morreram os dois. Porque daqui a pouco é o outro, que já quer baixar para poder subir, morreram os dois. Sabe o que eu aprendi? Que enquanto o ser humano está lutando pelas próprias forças, você não pode fazer nada. Agora você quer salvar? Espere ele parar de lutar com as próprias forças. E aí você vai ter alguns minutos muito rápidos para resgatá-lo e salvá-lo. Eu aprendi isso na vida espiritual. Sabe por que Deus ainda não realizou um milagre na tua vida? É porque talvez até hoje você está lutando com as tuas próprias forças. Você está correndo desesperado para um lado e para o outro. Você está achando que a saúde que você tem é que te vai dar sucesso. Você corre para um lado, você corre para o outro, você ultrapassa limites, você dá de tudo, você está correndo, você está tentando resolver o teu problema. Mas tu percebe que tudo que tu faz, tu vai jogando num saco e parece que o saco está literalmente furado. Você vai lutando, você vai lutando, você vai lutando, você vai lutando, mas você não consegue vitória simples. É porque talvez até agora você tenha lutado com as tuas próprias forças. E Deus trouxe você aqui nesta noite para ajudar você. Deus trouxe aqui você nesta noite para te dizer: filho, eu quero lutar no teu lugar. Eu quero aliviar o teu fardo. Eu quero colocar a minha mão no teu ombro. Eu sei que algumas pessoas passam por tempestades tremendas. Talvez você está aqui nessa noite, você sabe o tamanho do vendaval que está lá fora te aguardando. Talvez tenha alguém que só tem paz quando entra aqui dentro. Você volta para o seu quarto, você volta para a sua casa e você sabe o tamanho do temporal que está lá dentro. Talvez você sabe que há muito tempo existem nuvens nubladas rodeando você. Você não vê solução na vida financeira. Você não vê solução na sua família. Você está no clímax de uma tempestade. E Deus trouxe você aqui nessa noite para olhar nos teus olhos e falar: filho, clame por socorro, que o Senhor te ajudará. Amém. Porque Deus pode, Ele pode fazer todas as coisas. Se você gritar: Senhor, salva-me, Deus vai te atender. Sabe por que Deus não realiza às vezes aquilo que a gente quer? Simples. Porque se Deus realizar tudo que você quer, você vai ficar tão feliz com a bênção que recebeu, que você vai esquecer do doador. Deus prefere deixar você passar por um problema, para que você, pelo menos por causa do problema, fique consultando a Ele constantemente. Deus quer ouvir a tua voz, nem que seja através de um grito de socorro. Se Deus der riqueza para você, uma vida bem sucedida, uma ótima família, se Deus der tudo que você deseja, você vai curtir tudo que Deus te deu, e você pode esquecer de Deus, e Ele volta, e aí queima você e o que Ele te deu. É por isso que às vezes a gente passa por algumas provações. É porque Deus está permitindo isto, para pelo menos a gente olhar para Deus e gritar pelo menos o nome de Deus, clamar por socorro. Porque Deus, o sonho dele é nos abraçar, aliviar o nosso fardo, resolver os nossos problemas e nos garantir a vitória. Nesse momento nós vamos fazer uma oração aqui. Essa oração eu não sei para quem é, mas nós precisamos fazer. Talvez nesta noite tenha alguém aqui deste lado, que você está passando por algumas coisas que você realmente, para falar a verdade, não entende o porquê. Você sabe que você pagaria uma fortuna para você não passar pelo que você está passando. Talvez tenha alguém aqui deste lado que você sabe que ou Deus entra para te ajudar, ou você sabe que o teu caso é perdido. Talvez você está aqui desse lado, e você sabe que você há muito tempo está gritando desesperada por socorro. Você tem clamado a Deus, e quanto mais você clama, mais você vê a água invadindo o teu barco. Você olha para um lado, você olha para o outro,
e você não entende, mas eu quero te dizer que tudo tem um porquê. Deus sabe de todas as coisas. Se você está passando por algo muito ruim, é porque Deus vai te dar algo muito melhor. Deus quer animar você, Deus quer salvar você, e nesta noite, de maneira muito especial, Deus quer colocar a sua mão poderosa no teu ombro. Deus quer abraçar você. Por isso que nesse momento você vai ter 30 segundos para você orar, para você deixar Deus operar o seu ser, operar na sua vida, revolucionar os teus planos. Mesmo que você sofra, confie em Deus, porque Ele sempre fará o melhor. Nesse momento, feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Você vai ter 30 segundos agora para falar com Deus. Qual a tempestade que você deseja desesperadamente que o Senhor alivie? Qual tempestade que você gostaria de dizer: Deus, faz passar essa tempestade? Deus, a água já está entrando no barco, eu já estou perdendo o equilíbrio, eu estou sentindo que eu estou afundando. Deus, há muito tempo eu tenho clamado por socorro, mas eu descobri que sou eu que estou tentando resolver o problema. Eu estou jogando tudo fora do barco para ver se o barco flutua. Mas Deus, no meu casamento eu já fiz de tudo. Com o meu filho eu já não tenho mais solução. Na minha vida financeira eu já não tenho mais noção. Deus, eu estou fazendo de tudo e não estou vendo resultado. Mas eu descobri, Deus, que nesse momento eu preciso parar de lutar e colocar a minha vida em Tuas mãos. O meu casamento em Tuas mãos, os meus filhos em Tuas mãos, a minha vida financeira em Tuas mãos, a minha casa em Tuas mãos. Portanto, Deus, talvez eu não compreenda o porquê, mas eu quero aceitar o melhor. Portanto, Deus, toma minha vida em Tuas mãos. Ora, Deus, você tem mais 15 segundos, e nesse momento nós vamos ouvir uma música. E durante esta música, Deus, Ele tem desejo de, no auge da tempestade, colocar a sua mão no seu ombro, abraçar você, aliviar o teu fardo e fazer com que você seja uma pessoa de sucesso. Nós vamos ouvir agora esta música. Durante a música, se você gostaria de dizer: Deus, eu estou passando por uma tempestade em alguma área da minha vida, e eu queria que o Senhor colocasse a tua mão sobre o meu ombro. Deus, me ajuda. Se nesta noite você tem um grito de socorro, durante esta música, só você e Deus sabem o que vocês estão vivendo. Se você confia que Deus vai colocar a sua mão poderosa no teu ombro, durante esta música, levante-se de onde você está, tome um destes corredores e com muita fé, venha à frente, para que Deus coloque a mão dele no seu ombro, porque foi Ele mesmo quem disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sinto o coração ferido, tem na minha vida solidão. Caem lágrimas
de angústia, mas ninguém escuta meu clamor. Ruge uma tempestade, chuva cai sem parar. Quem vai hoje me salvar? Posso sentir sua mão no meu ombro. Quando a tempestade se acalmar, eu posso sentir sua mão no meu ombro, fiel a mim, por onde eu vou. Quando cheguem as trevas, eu sei que um novo dia vai nascer. O pranto vira em pleno gozo, de esperança a alma vai se encher. Como lâmpada meus pés, hoje sua luz eu vejo, nunca mais estarei só. Posso sentir sua mão no meu ombro, quando a tempestade se acalmar, eu posso sentir sua mão no meu ombro, fiel a mim, por onde eu vou. Se o sol deixar de brilhar, meu caminho Deus vai iluminar. A mão que me susterá na escuridão vai me guiar. Eu posso sentir sua mão no meu ombro, quando a tempestade se acalmar, eu posso sentir sua mão no meu ombro, fiel a mim, por onde eu vou, fiel a mim, por onde eu vou. Vamos fazer oração. E nesse momento, nós vamos falar com Deus. Grande Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome porque temos a plena certeza que o Senhor está aqui neste lugar. E nesse momento nós sentimos a Tua mão sobre o nosso ombro. Deus, mais uma vez nós imploramos, não alivie o nosso fardo, mas fortifica os nossos ombros. Porque, Deus, às vezes a gente passa por tanta luta e provação aqui embaixo. Deus, as dificuldades são intensas. A gente sai de uma, enfrenta a outra, a gente passa por tanta luta que às vezes só resta a gente desistir. Mas, Deus, nós entendemos que com o Senhor em nossa vida a gente passa por tempestade, mas o nosso barco nunca afundará para a honra e glória do Teu nome. Portanto, Deus, talvez tenha alguém aqui que está numa tempestade intensa em alguma área da sua vida. Pai, coloca a Tua mão agora no ombro desta pessoa. Fortifica esta pessoa, que ao sairmos daqui nesta noite, pela fé, possamos contemplar o sol da justiça brilhando sobre a nossa vida, e que as nuvens nubladas que estão ao nosso redor, elas sejam dissipadas para a honra e glória do Teu nome. Portanto, Pai, toma este povo em Tuas mãos, que o Senhor realize a Tua vontade na vida de cada um deles. Nós oramos não porque nós merecemos, mas nós oramos e temos a certeza que seremos abençoados, porque nós finalizaremos esta oração, mas essa prece vai assinada no nome de Jesus. Amém.